pra sempre, e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes. Nada vai me separar, mesmo assim eu me abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Não, 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 não. Tu és o mesmo pra sempre, e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Oh, e tu és o mesmo pra sempre, e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Não, não, não falha, não vai. Se o vento é forte e profundo no mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha, não falha, não falha, não falha, não falha, não. Pois tu és o mesmo pra sempre, e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Não, não. Teu amor não falha, não falha, não falha, não falha, não. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Eu te amo. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, Pai, tu fazes que tudo coopere para o meu bem, pois tu és
Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, sim, sim. Tu és o mesmo pra sempre, e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Eu descanso em ti. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer. Eu sei que me amas. Sabemos que tu nos amas, Senhor Jesus. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem, amado meu. Oh, eu posso confiar em ti e levar os meus olhos a ti. Sim, Senhor Porque Jesus. de lá vem o meu socorro, e de lá vem o meu socorro. Tu és minha rocha segura, Jesus, o meu esconderijo, Jesus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Sim, Pai. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra
Por que deixas 99 só pra me encontrar? Não posso comprar nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. paz, amados irmãos e irmãs, que se encontram nos seus lares em obediência. Creio que a maior estratégia que o Senhor, nosso Abba Pai, o Deus de Israel, pode nos dar é, para qualquer tipo de circunstância, é começarmos adorando ao Senhor, nos mostrando em total reverência a Ele,
porque só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda glória, em nome de Jesus. Amém? Então nós cremos que grandes coisas virão, porque sempre quando acontece qualquer tipo de situação na qual tudo acontece com a permissão do Senhor, Ele sempre vai gerar em nós, no momento da dificuldade, no momento do deserto, no momento da tempestade, no momento da paralisação, Ele vai querer nos forjar e refinar o nosso caráter mediante ao dele. E temos a certeza que melhores, sim, sairemos após desse confinamento que estamos vivendo neste momento, devido ao coronavírus, né? Claro que com a permissão do Senhor, né? Porque nada acontece sem a permissão dele, mas aquele que tem a confiança em Yeshua, que é o nosso amado Jesus, eu tenho certeza que não tem o que temer. Amém? Amém? Então, com grande prazer que nós estamos aqui mais um domingo, em total obediência àquilo que o Senhor tem nos reservado, e muito alegre por estar aqui falando com cada um de vocês aí nos seus lares. Cada pessoa que o Senhor está permitindo, através do teu Espírito Santo, de a adoração adentrar, porque a adoração ela é vertical, ela primeiro foi para o Senhor, porque o culto não é para nós, o culto é para o Abba Pai, o culto é para Yeshua, o culto é para o Espírito Santo de Deus, e nós, em obediência, acabamos sendo contemplados pela infinita misericórdia dele, né? Como nós adoramos primeiro as misericórdias, ele é misericordioso, ela é nova a cada manhã. O choro demora uma noite, mas a alegria vem sim pela manhã, né? Porque ele é um Deus que ele já está preparado para perdoar o que aconteceu hoje e já do amanhã, né? Contanto que nós possamos estarmos suscetíveis a entendermos que erramos, pecamos e temos a consciência de mudar de atitude, mudar de comportamento, para continuar não fazendo aquilo que não esteja agradando ao nosso Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Eu queria que você, meu irmão e minha irmã, agora aí abaixasse sua cabecinha, que nós vamos orar ao Senhor agora neste momento. Senhor, nós queremos engrandecer o teu santo nome, sabedores de que tudo é por ti e para ti são todas as coisas. Senhor, nós entendemos tudo o que está acontecendo porque aquele que está meditando na tua palavra não está sendo enganado, Senhor. Por isso que a tua palavra nos testifica que o povo ele perece pela falta de conhecimento da tua palavra. Senhor, eu te peço nessa noite que o Senhor venha gerar em nós mais vontade de nos mergulharmos na tua Escritura Sagrada, na tua Bíblia Sagrada, para que nós não possamos ser enganados, Senhor, em nome de Jesus, mas que o Senhor nos capacite, o Senhor nos dê discernimento, o Senhor nos dê bom senso, o Senhor nos dê sabedoria e conhecimento celestial para estar interpretando as entrelinhas da tua palavra, porque a tua palavra jamais volta vazia, Senhor. Então, que a tua palavra de hoje, ela venha, Senhor, atingir a mente e o coração de cada irmão e de cada irmã que está nos acompanhando neste momento. Que ele venha separar o espírito da alma dos teus filhos e filhas, assim como fez comigo, Senhor. Ah, Senhor, te pedimos agora que o Senhor venha esvaziar todo o nosso eu, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos encher com o teu Espírito Santo. Amém. Ah, Senhor, que o Senhor venha dar um comando para que anjos específicos venham adentrar sobre cada lar, sobre cada pessoa, anjos específicos, Senhor. Que o Senhor venha dar um comando, porque Tu és o único que sonda coração e mente, Senhor. Tu sabe o que cada um tem passado, em nome de Jesus. Nós não precisamos falar, porque Tu és o único que sonda coração, sonda mente. Ah, Senhor, mas nós somos sabedores também, que Tu és aquele que pode nos dar infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Senhor, esvazia todo o meu eu agora também neste momento. Coloca em nome de Jesus a minha carne e a minha alma no seu devido lugar. E que teu Espírito Santo e unidade do meu espírito venha falar através dos meus lábios e da minha língua, Senhor. Para que a tua palavra ao sair, saia como fogo. Ah, que a tua palavra venha ser como uma espada de dois gumes, assim como diz nas Escrituras Sagradas em Hebreus 4, versículo 12, Senhor.
separando o espírito da alma, os órgãos e também as medulas, Senhor. Amém. E acima de tudo, ela venha nos trazer ensinamento, em nome de Jesus. Nos venha trazer quebrantamento, que haja quebrantamento nessa noite, que haja corações frios que adentraram, Pai, nesse momento, mas que venham ser, em nome de Jesus, quebrantados. Temos a certeza que entramos de uma maneira, mas sairemos após desse culto a Ti muito melhor do que nós chegamos. Amém. Na autoridade do nome de Jesus, nós já agradecemos. Tenha total liberdade, Espírito Santo de Deus, de agir no nosso meio, de agir no lar de cada filho e cada filha, Senhor, em nome de Jesus. Cura quem tens que curar em espírito, alma e corpo. Libertas quem tem que libertar em espírito, alma e corpo. Tira as escamas dos olhos e o estamponamento dos ouvidos, para que teus filhos venham enxergar e ouvir aquilo que tu tens para falar e que tu ainda tem para continuar falando conosco. Na autoridade do nome de Jesus, nós já agradecemos. Ressuscita vidas sim, Senhor, nessa noite. No nome de Jesus, e que tua vontade seja estabelecida. Abba, Pai, Yeshua e Espírito Santo, hoje, para todo sempre. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Eu estava meditando, porque esse tempo que nós temos tido, porque é engraçado, eu tenho comentado muito aqui em casa, que muitas pessoas elas acabam falando que não tem tempo para nada, né? Eu costumo na igreja do Senhor fazer uma conta para as pessoas entenderem, porque as pessoas só vêm entender quando vê números, porque é através de estatísticas. E a matemática é uma ciência exata no aspecto de números, né? Então, os cultos nas igrejas não estão acontecendo. O Senhor está permitindo que aconteça nos seus lares, porque a palavra de Deus diz também que nós temos que ter precaução, nós temos que ser precavidos, nós temos que ser obedientes. E acima de tudo, o culto geralmente dura 2 horas, né? Então, eu tenho certeza que logo mais nós estaremos juntos cultuando ao Senhor na noiva dele, né? Quando for liberado e quando passar, porque tudo passa. E assim também vai passar também, esse momento de adversidade que nós estamos passando. Mas cremos e confiamos que o Senhor, e temos fé que o Senhor está no controle de tudo. E o engraçado é o seguinte, que nós temos o culto de quarta e domingo, né? Então eu costumo falar que é um tanque de combustível, nós precisamos de um tanque de nos enchermos do Espírito Santo. Então, domingo é o primeiro dia da semana que está se iniciando. Então nós estamos aqui cultuando o Senhor, então nós estamos nos enchendo o nosso vaso. E por nos enchermos, após acabar o culto, já vai começar a esvaziar. E aí o culto dura 2 horas. Aí no meio da semana é quarta-feira. Nós precisamos, já estamos entrando na reserva do combustível espiritual, da bateria espiritual. E aí nós chegamos na quarta e voltamos a nos encher. Então nós somamos mais 2 horas. Então nós temos 4 horas semanal que nós podemos estar como igreja física cultuando ao Senhor. E como a semana dura 7 dias, né? O mês dura 30, nós vamos fazer uma média. Então, nós vamos ter um total de 8 cultos ao mês. Então, nós precisamos entender que 8 cultos ao mês, nós vamos ter uma conta aqui tranquila de se fazer, que 4 vezes 4, 16. Não é isso? Então, nós temos aí um total de 16 horas que nós vamos estar cultuando ao Senhor ao mês, né? E se o indivíduo que dorme naturalmente 8 horas, eu costumo falar isso na igreja sempre, 30 dias em 24 horas são 720 horas que nós temos ao mês. E se o indivíduo dorme 8 horas, 30 vezes 8, 240. Então, 720 menos 240, nós vamos ter 480 horas acordados. 480 horas acordados, você vai na casa do papai apenas 16 horas no mês. Então, 480 horas menos 16 dá 464 horas que você pode fazer o que você bem entende. E aí tem uns cara de pau ainda que ainda falam que não tem tempo de ir à igreja.
Então tu é um cara de pau, estou te denunciando hoje. Só que o Senhor te pegou de jeito, meu irmão, minha irmã. Nessa quarentena. Sabe por quê? Porque agora ele quer ver a desculpa de falar que não tem tempo. Nós estamos com tempo de sobra, glória a Deus, eu estou dando glória a Deus para você, meu irmão, você ter tempo com a tua esposa, a sua esposa ter o tempo com o seu esposo. É claro que eu não estou falando para aqueles que têm profissões emergenciais, como os policiais, como o pessoal da área de saúde, supermercado, posto de gasolina e padaria e assim por diante, que tem que tomar os seus devidos cuidados, né, higiênicos, para que não venham, né, ser vetores desta doença. Mas tu está tendo tempo sim agora de orar, tu está tendo tempo sim agora de ler a palavra, meditar nela, em nome de Jesus. Você está tendo tempo de adorar ao Senhor, você está tendo tempo de relacionar. O Senhor quer relacionamento contigo, né? O pai quer ter relacionamento com o filho e com a filha. Então ele nos parou, porque a sociedade estava indo para um viés que só Jesus na causa mesmo. E ele entrou na causa. Para poder realinharmos a ele. Para poder voltar a reestruturar as famílias. A verdadeira família. Em nome de Jesus. Eu creio nisso. Sairemos completamente diferentes. Amém. Completamente diferentes dessa quarentena. Eu creio nisso em nome de Jesus. Porque o número 40 é um número emblemático na Bíblia. Durante 40 anos, Moisés foi criado pela irmã do faraó como filho adotivo. Ele foi criado no Egito, que nos reporta na Bíblia, Egito e Babilônia é um mundo. Só que ele precisou também ficar 40 anos no deserto, sendo preparado como pastor, para poder conduzir o teu povo, o povo hebreu, para a terra prometida também durante 40 anos. Moisés também subiu ao Monte Sinai, ou Horebe, depende do que você quer usar a nomenclatura, e ficou durante 40 dias também para que ele descesse com os 10 mandamentos com a lei que o Senhor o deu. Elias foi para a caverna após ganhar dos 450 profetas de Baal, de Azera, e decapitá-los, fugiu depois da ameaça de Jezabel para o deserto, e ficou 40 dias também no Monte Sinai, até Deus falar com ele para ele voltar e dar uma nova missão para ele, que era de ungir Jeú, que era de ungir Eliseu, né? E agora está me faltando a memória o outro rei, mas eu vou lembrar até o final, em nome de Jeú, da Síria. Então, em nome de Jesus, 40 anos ficou o povo rodando também. 40 dias, Yeshua, Jesus, foi, após o batismo, levado para o Espírito Santo para ficar no deserto, para poder ter tempo com o Senhor em jejum ali e gerando o ministério dele, em nome de Jesus, e onde ele foi tentado no final por Satanás na palavra. Então o Senhor quer de nós que nós cingimos a nossa mente com a palavra de Deus para que os dardos inflamados do inimigo não venham setas atingir nossa mente e nosso coração, que são os dois órgãos vitais que nós temos. Amém. Também, amém. Em nome de Jesus. Então, nós precisamos entender tudo isso que o Senhor quer fazer. 40 dias também leva também a Páscoa. 40 dias foi o tempo que o Senhor Jesus também ficou aqui ressurreto, até depois ele subir para o alto céus, onde ele está esperando, nem ele sabe, nem os anjos, somente o Pai sabe quando ele vai vir, mas eu creio em nome de Jesus que ele está por vir, porque os sinais e prodígios estão aí acontecendo, para todos verem, em nome de Jesus. Mas aquele que não está sendo enganado, aquele que está lendo a palavra do Senhor, ele não vai se deixar ser enganado, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, nós estamos vivendo 2020, 20 mais 20, 40. Tudo fala. Então nós precisamos entender o que o Senhor quer fazer conosco. O que o Senhor quer com que nós venhamos entender o que Ele está fazendo. E tenho certeza que o avivamento está acontecendo. Por quê? Eu só espero que as pessoas elas tenham mais temor e tremor a Deus após isso. Em nome de Jesus. Para que a vontade dEle seja manifesta nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu queria agora falar da palavra que o Senhor colocou para poder estar trazendo nessa noite.
Nós vamos nos reportar mais ou menos para o ano de 1171 antes de Cristo Jesus. Antes de Cristo. A palavra de hoje que o Senhor me reportou é no livro de 1 Samuel, capítulo 1. É uma palavra bastante conhecida, é uma palavra que ela nos dá um viés, nos dá uma direção maravilhosa de abnegação, de perseverança, de renúncia, de espera e, acima de tudo, de obediência mediante aquilo que nós temos quando estamos passando por alguma dificuldade. E quando o Senhor ele tem algo para te dar e a me dar, se existe um propósito na minha vida e na tua vida, meu irmão, minha irmã, persevere, renuncie, abnega-se, tem de bom ânimo, porque se você tem de bom ânimo, você está junto com Cristo, porque Cristo já venceu o mundo. Nós somos mais que vencedores com Cristo Jesus. Então, a palavra que eu quero falar de hoje é a história da nossa amada Ana, na qual a oração e o quebrantamento desta mulher, o sofrimento que ela teve, né? Porque ela nasceu estéril, mas estéril até o tempo que o Senhor quis que ela ficasse. Muitos acabam abandonando e deixando de viver o que o Senhor tem para a vida por não perseverarem, por abdicarem do momento da tempestade, do sofrimento. Eu estou falando com você, que já está 2 semanas, como eu estou também na minha casa, que a ansiedade está começando a tomar em você, que a irritabilidade, a ira está tomando sobre você. Eu te falo, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, aquiete seu coração. Vai passar. E o Senhor vai fazer com que a vontade que Ele tem sobre a minha vida, a tua vida, e sobre o que Ele tem para cada um daqueles que estão em obediência, assim como Ana ficou, a provisão divina do Senhor, ela vai vir na tua vida e vai vir na minha vida. Amém. E mediante a isso, a superabundância chegará também. Em nome de Jesus, eu profetizo na tua vida isso. Mas não desista. Aquieta o teu coração, o Senhor está trabalhando, a minha vida está trabalhando a tua vida, o Senhor está nos dando tempo para poder nos avaliarmos, enxergarmos a nós mesmos dentro de nós, ver aonde nós não estamos agradando ao Senhor e aonde nós podemos melhorar, porque sempre vai ter algo que vai fazer o Senhor fazer, porque às vezes você não está enxergando, mas o Senhor te enxerga, porque Ele te enxerga a sua descendência lá na frente. Amém. Amém, meu irmão? Então, eu quero estar, em nome de Jesus, lendo a palavra dessa noite em 1 Samuel, capítulo 1. O nascimento de Samuel. Havia certo homem de Ramataim, Zuvita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufe. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos e Ana, porém, não tinha. Todos os anos, este homem, chamado Eucana, subia da sua cidade a Siló, ou seja, ele saía dos montes de Efraim e ia para Siló. Siló era o local aonde ficava localizado a maior área religiosa de Israel. Então, era onde tinha as festas judaicas, era onde se localizava o tabernáculo, onde o sumo sacerdote, que nessa época era ele se fazia presente neste lugar, morava neste lugar. Então, os homens na época, porque Jesus ainda não tinha vindo, nós estamos falando de 1171 anos antes de Cristo, né? Então, os pecados, eles eram remidos, eram feitos pelo sumo sacerdote através do holocausto, através de sacrifício de animais, através do sangue derramado desses animais. Então, eles subiam, né, para a região de Siló com o objetivo
de fazer o holocausto e adorar ao Senhor e depois sacrifícios. Amém. Holocaustos. Para poder o quê? Para poder ofertar, né, esses animais em prol dos pecados que eles carregavam no decorrer do ano. Então, não diferente, Eucana fazia com a sua família, com as suas duas mulheres. A primeira mulher, Ana, que era estéril, e nós precisamos salientar que nessa época, a mulher que ela era estéril, que não conseguia dar filhos para os seus esposos, ele poderia sim colocar, dar a carta de divórcio a elas, poderiam trocá-las, mas Eucana tinha um amor muito grande por Ana. Mas apesar desse amor que ele tinha, ele queria ter descendente, então ele acabou procurando uma outra mulher chamada Penina, e esta mulher conseguiu conceber filhos e filhas para ele. Porque filho nessa época significava o aumento do poderio econômico dessa família. Então ele significava trabalho, força. Então o rendimento familiar. Então essa mulher, ela era tratada de uma forma diferente para a sociedade. Essa mulher, porque ela era deixada de lado, porque ela era uma improdutível, ela era considerada infrutífera, porque não dava frutos. Mas o amor que Eucana tinha por Ana o levou a manter ainda ela com ele. Vamos em frente. Todos os anos, versículo 3, esse homem subia de sua cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Veja bem, tudo começa com adoração. Essa noite nós começamos adorando ao nosso Abba Pai, a Yeshua, ao Espírito Santo. Porque eu creio em nome de Jesus que essa noite é uma noite de milagres. Essa noite é uma noite para aquele que tem fé, realmente vai colher frutos nessa noite, porque serão gerados. Tudo aquilo que você gera em espírito, você vai colher em espírito. Porque a palavra do Senhor diz que quando você gera na carne, você vai colher na carne. Se você semeia na carne, você vai colher na carne. Se você semeia em espírito, você vai colher em espírito. Amém? Lá, Hofni e Finéias, que eram os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Preste bem atenção, amados. Esse versículo aqui é um versículo que nós precisamos dar uma ênfase nele. Por quê? Preste bem atenção. Ele estava ali dando a porção para Penina, que tinha filhos e filhas, mas ele dava para sua esposa, Ana, uma dose dupla de ofertas, pelo amor, porque aqui fala, ele a amava, apesar de ela não ter dado filhos para ele, dela ser uma infrutífera, dela ser uma mulher estéril, mas ele a honrava, porque a amava. O Senhor ama cada um de nós, meu irmão, minha irmã. Você não está desamparado. Amém. Não se sente esvaziado. Mas se você estiver se sentindo, Ele quer te encher nessa noite com o Espírito Santo de Deus dele. Amém. Ele quer te encorajar nessa noite, em nome de Jesus. Porque Ele te ama, Ele me ama. Porque Ele nos ama desde o princípio, porque Ele estava no princípio. O Pai, o Filho, que era Jesus, e o Espírito Santo de Deus estavam no princípio. E Ele se entregou por mim, por você, meu irmão, por você, minha irmã. Ele já nos deu a condição da salvação. Amém. Só que depende de nós. A busca dessa santidade que ela é diária. Olha como esse tempo que nós estamos paralisados tem feito a todos nós repensar muitas coisas. Eu creio em nome de Jesus que muitos aí que estavam se escorando no poder do dinheiro, utilizando como sua força, não está te valendo nada nesse momento. Que você venha mudar, meu irmão, minha irmã. Porque esse teu dinheiro e o teu poder de homens não vale nada mediante ao poder do Espírito Santo de Deus, chamado Dínamos. Então nós temos, a tríade
a Santa Trindade formada numa só divindade, do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Então você não está sozinho, eu não estou sozinho, Ele está conosco, em nome de Jesus. Vamos continuar a palavra. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival, ou seja, Penina, ela provocava continuamente a fim de irritar Ana. Provocava Ana a todo momento, porque ela era estéril. A segunda mulher, Penina, a todo momento provocava ela. Isso acontecia, olha só, ano após ano. Nós estamos falando de uma problemática que acontecia de ano após ano, meu irmão, minha irmã. Olha só a perseverança dessa mulher. Muitos hoje estão te amaldiçoando, muitos hoje estão te acusando, muitos hoje estão me acusando, muitos hoje estão nos apontando, mas eu vou te falar o seguinte: quem te justifica é o Senhor Jesus. Quando Ele se entregou por nós na cruz do Calvário, quando o sangue dele foi derramado, Ele tomou sobre si todas as aflições, todas as dores, todas as doenças, enfermidades. Amém, querido? Todos os pecados, iniquidades, transgressões. Então, Ele nos justifica. Amém. Em nome de Jesus, é Ele que te justifica, meu irmão, minha irmã. É Jesus Cristo. Então, deixa falar, não responda. Não responda, ore por essa pessoa. Porque, na verdade, a pessoa que está te falando de você, ela quer que você reaja. Mas você não. Você é filho do Pai da verdade. Então, você não tem o que dar resposta. Porque quem te dá a resposta é o Senhor Jesus. Amém. Você é diferente, nós somos diferentes. Queira ser diferente, meu irmão, você que está escutando essa palavra hoje. Minha irmã, queira ser diferente sim. Porque é diferente quando você sente a presença do Senhor a todo momento, mesmo na adversidade, mesmo na tempestade, mesmo no deserto, mesmo que nós estamos passando hoje. Mas o Senhor é conosco em todo momento, no seu acordar, no seu dormir. Amém? Amém. Vamos em frente. Eucana, isso acontecia ano após ano, sempre que Ana, versículo 7, que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Ei, a casa do Senhor. Nós estamos falando de armas espirituais. Primeira arma que o Senhor nos deu foi a adoração. Amém? Amém. Eles subiam adoravam para adorar ao Senhor. Segunda, ela estava subindo à casa do Pai. Então, você às vezes quer ir para a igreja e tudo, e você é caçoado pelo seu pai, pelo seu esposo, pela sua esposa. Não responda, não fale nada, ore por ele. Porque eu tenho certeza que daqui a pouco, para o teu filho, para a tua filha, ele estará contigo. Eu tenho certeza disso. Em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que os nossos maiores inimigos, está lá em Miqueias 7,6, está lá em Mateus 10, 34 a 36, que os maiores inimigos nossos serão os nossos familiares, que são usados pelo inimigo para poder falar, te desencorajar. São aqueles amigos, são seus amigos mais íntimos, mas não leve isso para o seu coração, não se deixe ser conturbado. Ore pela vida dele, ore pela vida dessa pessoa, porque eu tenho certeza que em curto espaço de tempo, essa pessoa estará contigo em nome de Jesus. Essas pessoas estarão contigo em nome de Jesus. Amém? Então, Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Não comia. O que te reporta não comer, não beber? O jejum, queridos. Ela entrava num processo de jejum também. Às vezes, a angústia pode te levar também a não querer comer, mas entrega isso, porque o jejum nada mais é do que você abdicar de algo, principalmente que você gosta, em prol do teu espírito sobressair sobre o prazer carnal e, acima de tudo, tu se humilhar mediante ao nosso Senhor. Para você andar em espírito, porque o espírito tem que sobressair sobre a alma, que é a fonte das emoções, e sobressair sobre a carne, que é o corpo. Amém? Então ali nós já estamos indo para a adoração, para a casa do Pai, que é congregar, onde elas iam lá fazer o sacrifício, mas reportando para os dias de hoje, eu estou fazendo uma alusão aos dias de hoje.
adorarmos ao Senhor, na casa do papai nós adoramos, que é a noiva do Senhor, a igreja. Nós adoramos aqui também já é igreja, aqui eu tenho mais, quando 2 ou 3 falam em meu nome, Mateus 18, 20, eu me faço presente, então nós já somos igreja. A igreja está aí na tua casa também, a igreja primitiva, o Senhor quer nos resgatar para ser uma igreja sem mancha, sem rugas, sem máculas. Eu já falei sobre isso domingo. É uma igreja na qual a perseverança tem que sobressair, a submissão tem que sobressair, a ousadia tem que sobressair, o amor ágape tem que sobressair e a unidade tem que sobressair. Em nome de Jesus. Então, terceiro, jejum. 8. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ou seja, olha a pergunta que ele estava fazendo. Ei, Ana, não chora, não é porque você não tem filho. Se eu tivesse, você me desse 10 filhos, eu escolho você. É isso que ele está falando. Ele tinha um amor por ela. Tinha um amor tanto que ele a reconhecia. Apesar de saber o sofrimento e tudo aquilo que ela passava. A angústia dela de não conseguir dar um filho. Mas ele se compadecia. Ele a reconhecia. É claro que a todo momento esse homem não estava em casa. Então era o momento que a outra mulher a caçoava. A outro momento que ela a acusava, blasfemava. Então não fale nada. Apenas se afaste e repreenda o que está sendo movido pelaquela pessoa para poder gerar essas palavras amaldiçoadoras contra a tua vida. Fala, está anulado em nome de Jesus todas essas palavras amaldiçoadoras. Não precisa falar para a pessoa de longe. O que está rodando ela, o inimigo que está rodando, que está gerando ela, junto até com a carne dela também, né? Você vai anular ali aquelas palavras, não vai entrar em você, em nome de Jesus. Então, outra dica, cinge a tua mente com a palavra do Senhor, com a verdade, que aí esses dardos, essas setas não entrarão na tua mente e consequentemente depois no teu coração. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli, estado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Esse versículo 11, sublinha na tua Bíblia que é importante esse versículo. Que esse versículo vai fazer com que Ana, ela está ali, literalmente, ela está orando ali honestamente a Deus. Está ali orando a Deus honestamente. Ela está fazendo um voto com o Senhor naquele momento. Ela está abrindo o coração. Ela está entregando ali tudo aquilo que ela estava passando para o Senhor. Então olha só o que ela fez. Ela fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, eu não te esquecereis. E não te esquecereis, de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Vou parar um pouco aí, isso é importante esse versículo. Ana ali, ele estava entregando, ela estava fazendo uma oração honesta a Deus, ela estava abrindo o seu coração, mais uma vez, mas ela abriu de uma forma tremenda, porque ali ela clamava, se humilhava mediante ao Senhor dos exércitos, ao Deus de Israel. Não só isso, a fé desta mulher era grande. Por quê? Porque ela falou: Senhor, não deixe de me enxergar, olha o que eu estou passando, e o seguinte, se o Senhor me der esse filho que eu tanto desejo, eu vou entregá-lo para ti, ele vai servir ao Senhor. E eu quero fazer também um voto nazireu. Qual é o voto nazireu? Ele não vai mais cortar o seu cabelo, ele não vai cortar mais a sua barba. Amados, ela queria tanto ter um filho, e ela ali já estava entregando a bênção que não tinha chego ainda. Ei, que tipo de oferta você tem dado à casa do Senhor? Que tipo de oferta você tem dado ao Senhor? Ela já estava dando algo que ainda não tinha chegado em suas mãos ainda. Olha que abnegação dessa mulher, olha que perseverança, olha a renúncia dela, ela estava já renunciando. A bênção dela, que seria o filho de tanto que ela queria. Meu Deus, isso é muito forte. O Senhor já estava gerando nela já.
O Senhor já estava gerando aquele que seria o último juiz. Porque os juízes que governavam nessa época, Israel, porque eram tribos, as 12 tribos. Então, eram os juízes que eram a autoridade máxima. Ele foi o último juiz. Ele foi aquele que se tornou sacerdote, treinado por Eli. Ele ali depois se tornou um grande sacerdote, um grande profeta, e não só isso. Ele ungiu depois, a monarquia aconteceu, porque o povo de Israel pediu ao Senhor, tanto pediu, e o Senhor falou, agora vocês vão ser governados por homens. E este abençoado, este separado, porque geralmente os grandes homens na Bíblia vieram de mulheres estéreis, por exemplo, Sansão, por exemplo, Isaac, que veio de Sara, de Abraão. O nome da mãe de Sansão não é falado na Bíblia. Dei um exemplo claro de alguns homens já. O que nós precisamos entender é que ela, antes de receber, ela já estava ofertando. E esse homem foi e ungiu Saul, depois o primeiro rei, e também ungiu Davi. E não só isso, depois se tornou conselheiro dos reis. Meu Deus, isso é muito forte, queridos. Quando o Senhor tem um propósito, Ele vai cumprir, Ele não é homem de mentir. Cumpre na minha vida, na sua vida, você pode ter certeza disso. Só que fé, confiança no Senhor. Aguarde. Não é momento de nos desesperarmos, não é momento de sairmos, não é momento de nós estarmos botando a carroça na frente dos bois. Botando um ditado dos dias de hoje. Amém, queridos? Enquanto, 12, ela continuava a orar diante do Senhor, Eli, o sumo sacerdote, observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz, ela balbuciava, né? Os seus lábios, mexia com os seus lábios. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada, porque era dia de festa nessa época. Então muitos tinham a prática, o hábito na época das festas de beberem vinho. Todos nós sabemos que o primeiro milagre que Yeshua fez foi o milagre de transformar a água em vinho. Então isso era uma prática dos judeus. Amém, queridos? Não é o vinho igual o vinho de hoje, que tem uma quantidade de álcool, não. Não era isso. Era fermentada a uva e dali tirava-se ali o vinho. Pensou que ela estivesse embriagada, ele disse, até quando, ele disse para Ana, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Olha aí, o sacerdote, de forma errônea, ele ali julgou Ana de como ela estava. Às vezes, seu pastor pode ter um pensamento de você, ou sua pastora, ou apóstolo, qualquer que seja, a figura eclesiástica, mas entenda, ele é humano também, ele pode errar. Só que aquele que é obediente e submisso à autoridade, ele simplesmente, ele entende o que acontece. Ele se explica, ele não se ira, ele não sai da graça. Por quê? Nós vamos entender por que eu estou falando isso. Porque Ana respondeu para ele da seguinte forma, porque ele perguntou para ela, e não só perguntou, como afirmou depois, abandone o vinho. Não se trata disso, meu senhor, disse Ana para Eli, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva. Ô Luiz Gustavo, que deu esse grito, olha, foi de Deus, ele até selou o que o pai dele está falando. Amém? Glória a Deus. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Então não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Amém? Veja bem, o que é mais importante disso tudo?
ela explicou realmente para ele, em nome de Jesus. E ele respondeu para ela, entendeu o que ela falou para ele e falou o seguinte: vá em paz. Ana, vá em paz. Eu entendi o que você me explicou. E não só isso, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Sabe o que houve ali? Houve ali um selamento da parte do sacerdote, da autoridade máxima ali sobre a vida dela. Ele entendeu. Eu creio em nome de Jesus que ele deve ter pedido até perdão. Eu creio, por que não? Nós erramos. E quem erra, precisa pedir perdão. Se você tem algo com o seu irmão, procure-o, a palavra de Deus diz, e vai e peça perdão. Se conserte, antes até de você ofertar. Amém, queridos? Então ele falou, vá em paz, e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Ele entrou selando ali, ó, está selado. Está selado. Então, que o Senhor venha selar aquilo que você está pedindo nessa noite, aquelas situações que você já pensou, que você está proclamando, que você está falando, que o Senhor Jesus venha selar na tua vida hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu profetizo como sacerdote em sua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. E veja bem aqui o que fala aqui. Quando ela faz isso, quando Eli responde dessa forma, Ana, de alguma forma, o que ela está nos deportando? Eu fiz uma anotação aqui. Ana foi encorajada por Eli. Ó, tu está abençoada em nome de Jesus. Ele encorajou ela. Ele encorajou ali, Ana. Ó, o Deus de Israel vai conceber aquilo que você pediu. Amém? E aí no 18 também, você risca esse versículo 17 também. E agora você vai riscar o versículo 18 na tua Bíblia aí. Ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então, ela seguiu o seu caminho, comeu, olha aí, ó. Ela comeu novamente. E o seu rosto já não estava mais abatido. Olha aí, que benção. Sabe o que ela fez aqui no versículo 18? Ana resolveu entregar o seu problema a Deus. Ó, entreguei. É contigo, Senhor. É o Senhor que dá o ponto final. É o Senhor que dá a vírgula. É o Senhor que dá a vida. É o Senhor que dá a morte. É o Senhor. Tudo é o Senhor. Então ela entregou ali. Espero que seja benevolente para com a tua serva. Oh, Deus maravilhoso, Jesus maravilhoso, Espírito Santo maravilhoso. Então na manhã seguinte, eles se levantaram e o quê? Adoraram ao Senhor. Olha aí, ó. Eles adoraram ao Senhor. A vitória, quando está por vir, nós adoramos ela antes, em nome de Jesus. Quando as vitórias estão por vir na tua vida, nós temos que adorar antes, em nome de Jesus. Então, antes de ir embora, eles adoraram ao Senhor. Então, voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana. E o Senhor se lembrou dela. Olha que maravilha, meu irmão, minha irmã. Eles adoraram ao Senhor antes de ir embora. Lá de Siló. Quando chegou em Ramá, nos montes de Efraim, lá em Ramá, na sua casa, Eucana se deitou com Ana. Eles tiveram relações sexuais. E aí, o Senhor se lembrou dela. Maravilha. 20. Assim Ana engravidou, meu irmão. O Senhor deu a chancela, engravidou. Aquela que era estéril hoje ela é frutífera. Aleluia. Glória a Deus. Estava se concretizando o propósito do Senhor na vida de Ana, na vida do povo de Israel, na vida deste homem que já estava sendo gerado pelo Senhor antes. E assim é na minha vida, assim é na tua vida, em nome de Jesus. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Samuel significa aquele que ouve a Deus. Amém? No devido tempo,
No tempo de Deus vai acontecer na minha vida. No tempo de Deus vai acontecer na sua vida. No tempo de Deus vai acontecer o que o Senhor tem. Em nome de Jesus. E assim chegou para Ana. E aí Ana, no versículo 21, Ana consagra Samuel. Quando no ano seguinte, Eucana subiu com toda a família novamente. Lá para Siló, para adorar, para sacrificar, para oferecer um sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto. Vou dar um adentro para você. Nós vamos aqui em Eclesiastes. Eclesiastes é escrito por Salomão. E no capítulo 5, versículo 4, fala sobre votos. Versículo 4, capítulo 5. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Portanto, cumpra o seu voto. Versículo 5. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Ou seja, se você fez um voto, cumpra. Ana fez um voto com o Senhor. Mesmo antes, ela já tinha ofertado. Pergunta que eu te faço nos dias de hoje. A casa do Pai não está funcionando, mas você tem mantido em lealdade as ofertas, os dízimos para a casa do Pai? Porque isso também é bíblico. Está lá, em Malaquias 3, versículo 10 e 11. Por quê? Porque é um voto que nós temos com o Senhor, de lealdade. Por quê? Porque Ele é o dono do ouro e da prata e Ele é leal a nós. Porque Ele entra com a provisão divina, Ele entra com a superabundância. Ele entrou com a provisão divina na vida de Ana. Então Ana estava ali, sabe o quê? Estava ali devolvendo aquilo que ela tinha recebido, que era o seu filho, Samuel. O tão esperado por ela. Mas olha isso, ela renunciou, o tão esperado. Ela renunciou essa dádiva do Senhor para ser mãe e dar um filho também para Eucana. Eucana era temente a Deus, eles eram temente a Deus. Temor a Deus é o primeiro princípio da sabedoria, eu sempre tenho falado aqui, que é odiar o mal. Se você ama o Senhor, você vai odiar o mal consequentemente. Nós temos que pedir, a pastora sempre fala isso, Vanessa, que o Senhor venha gerar em nós tudo aquilo que Ele odeia, em nome de Jesus. 22, Ana não foi e disse ao seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Ou seja, Eucana, pode ir esse ano, porque eu preciso aqui, eu tenho que desmamá-lo ainda, eu preciso dar mamar, ele precisa crescer, para aí sim eu cumprir com o meu voto. Então esse ano você vai cumprir. Sobe, vai adorar o Senhor, vai fazer os sacrifícios necessários que tem que ser feito de forma anual. Deixa ele crescer, eu crescer, nós vamos cumprir o voto que eu fiz. Eu conto contigo. Precisa ter concordância, meu irmão, entre esposa e esposa. E ali já existia a concordância de Eucana com Ana. Sabe por quê? Olha o que Ana disse. 22, depois o 23 Eucana falou. Ana falou o seguinte no 22: não foi e disse ao seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. 23, disse Eucana, seu marido, para ela: faça o que lhe parecer melhor. Olha que bênção. Faça o que lhe parecer melhor. Ou seja, ele estava atestando, estava em concordância. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Ou seja, se o Senhor confirmar, meu irmão, quem sou eu? Eu quero ser obediente. Eu estou em concordância. Amém, queridos? Aonde o Senhor falar para você, está parando? Para. Se é para andar, anda. Se é ir para o lado direito, vai. Se é para o lado esquerdo, vai também. Amém, querido? Mas sempre em obediência àquilo que o Senhor tem para nós. 24, depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor, em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli, o sacerdote, o sumo sacerdote. E ela disse: meu senhor, para Eli. Ela lembrou daquele dia.
falou com Eli: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado orando ao Senhor. Ela lembrou aquele dia para Eli. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu meu pedido. Por isso, agora, eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicada ao Senhor. E ali, ela adorou o Senhor. Olha isso, queridos. Meu Deus do céu. Geralmente, um homem, um jovem, ele ia para o sacerdócio com 25 anos. Mas Samuel era o escolhido desde o ventre da sua mãe. Ele foi com poucos anos de idade. Ela o entregou aos cuidados de Eli e de todas as mulheres que trabalhavam lá no tabernáculo. Então ele foi criado dentro da casa do Pai, da casa do nosso Senhor, do Deus dos Exércitos. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão, minha irmã. E ela adorou. Eles iniciaram adorando e terminaram adorando o Senhor. E assim nós temos que ser também, em nome de Jesus. Olha as ferramentas que o Senhor nos deu. Adorar ao Senhor no início e no fim. Agradecermos ao Senhor. Dar glória. Está passando dificuldade, dá glória. Está no deserto, dá glória. Está na tempestade, dá glória. Está na alegria, dá glória. Ele está contigo em todo momento. Agradece em nome de Jesus. É o momento de nós agradecermos pela misericórdia que o Senhor tem. Nós estamos falando aqui de adoração, nós estamos falando aqui de oração, nós estamos falando aqui de jejum, nós estamos falando aqui de palavra e nós estamos falando da casa do Senhor também. Isso é muito forte, queridos. Essas são as armas que nós temos que ter para todos os dias da nossa vida. Não é só agora, todos os dias da nossa vida. Precisamos meditar na palavra dia e noite, assim diz a palavra do Senhor. Cingir a nossa mente com a verdade, para que nós não venhamos sermos atacados, em nome de Jesus. E eu quero, junto com você, nessa noite, continuar no capítulo 2, porque a oração de Ana é uma oração que é referência em toda a Bíblia. A oração desta mulher, do quebrantamento desta mulher. E aí, eu vou estar falando cada versículo e vou dar uma pausa para você repetir aí na casa, na sua casa. Porque nós estamos sem caracteres, então você responda aí. Nós vamos fazer essa oração numa só voz, num só espírito, num só coração, em nome de Jesus. Amém, queridos? 1 Samuel 2, a oração de Ana. Então Ana orou assim. Você pode repetir. Então Ana orou assim. Meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não temas, meu irmão. Deus é conosco, Deus de Israel. Novamente, versículo 3. Não falhem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito, agora trabalham por comida. Mas os que estavam famintos, agora não passam fome. Aleluia. A que era estéril, deu à luz a 7 filhos. Mas a que tinha muitos filhos, ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida.
Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Amém, aleluia. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele o faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. O Senhor te honra quando você honra Ele, em nome de Jesus. Pois os alicerces da terra são do Senhor, tudo é dele, os alicerces são dele, tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas, meu irmão. Vou repetir. Pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos. Ele está guardando os seus pés, meu irmão, minha irmã. Mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Amém? Amém. Essa é a oração de Ana. Essa é a oração que nós podemos fazer todos os dias da nossa vida, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu queria deixar para finalizar, porque essa época era a época do Antigo Testamento, mas nós hoje estamos na época da graça. Lá era a época da lei. O véu rasgou depois que Jesus entrou. E eu vou falar para vocês, e vou trazer para vocês a palavra do Senhor aqui, em Colossenses 1, versículo 15, que fala quem é Jesus Cristo, esse Deus vivo que nós seguimos, e que você também pode seguir nessa noite. Você que não tem esse relacionamento com Jesus Cristo, hoje eu vou te chamar, em nome de Jesus, para você vir a se relacionar com Jesus, com o Espírito Santo de Deus. Se você quer, meu irmão, minha irmã, você vai ter a sua chance hoje de se relacionar com esse amado Deus vivo. Sabe por quê, Lucas? Olha o que o versículo 15 em Colossenses, o apóstolo Paulo, ele fala com a igreja de Colossos. No versículo 15 ele fala assim, ó: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Aleluia. Amém. E por meio dele reconcilia-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado da cruz. Meu irmão, minha irmã, Ele está te chamando hoje, você que nunca se conciliou ou não tem esse relacionamento íntimo com Jesus, que eu li quem é Ele para você. Pode anotar aí. 1 Colossenses 1, do versículo 15. Do versículo 15, que eu li, em nome de Jesus.
ao versículo 20. São 5 versículos. Esse é Jesus Cristo. É esse aí que vai te guardar. É esse aí que vai te dar a paz, que transcende todo entendimento. Não importa a tribulação, não importa a dificuldade, não importa. É Ele que te dá. E a paz que transcende todo entendimento, ninguém entende. Só quem tem sabe. Não pode ser um jargão. A paz. Como é que você vai dar paz se você não tem paz? Só dá aquilo que a gente tem. Em nome de Jesus. E quando você tem Ele, você vai usufruir disso. Isso está lá, eu falei domingo passado em Gálatas 5, sobre as características fruto do Espírito Santo. Aquele que vive em Espírito, aquele que tem relacionamento com o Yeshua, que é Jesus, e o Espírito Santo, e o Pai, nosso Pai Celestial, Deus de Israel, tem paz, tem alegria, tem amor ágape, tem paciência, tem perseverança, tem amabilidade, tem lealdade, tem longanimidade, tem mansidão, tem domínio próprio, tem obediência, tem humildade e tem, acima de tudo, uma palavra chamada fé e confiança. Fé no Pai, no nosso Abba Pai, no nosso Paizinho, Deus de Israel, em Yeshua e no Espírito Santo de Deus. Amém? Então eu vou te chamar nessa noite, porque essa noite é noite de conciliação e de reconciliação, diz a palavra. Então você que estava longe desse relacionamento com o Senhor Jesus, e você que nunca teve, achava que tinha, e quer ter nessa noite, você vai falar amém aí depois, e você vai repetir, porque o que eu estou fazendo aqui é chamar você para ter relacionamento com o Senhor, em nome de Jesus. Quando eu falar eu, você vai falar o teu nome, meu irmão, minha irmã, nessa noite, você ir na sua casa, é aí, o Espírito Santo está aí, os anjos do Senhor estão aí à tua volta, você tem sentido a presença do Senhor, desde o início desse culto, eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. De repente você é aquela ovelha perdida, que foi adorado aqui no Ousado Amor, que o pastor deixa as 99, mas vai na tua busca. Hoje o bom pastor está indo atrás de você. Amém. É o bom pastor chamado Jesus Cristo, aquilo que está escrito lá em João 10, é Ele, é o bom pastor, Jesus, é Ele que está te chamando nessa noite, chamando pelo teu nome, porque Ele conhece você, Ele conhece o que você pensa, Ele conhece o que tu pedes. Quando eu falar eu, você vai falar o teu nome e vai repetir aquilo que eu estiver falando em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tenho certeza que a maior decisão, uma das maiores decisões, é quando você chama Jesus para a tua vida, em todos os segmentos da tua vida. No seu casamento, com os seus filhos, dentro da sua casa, no seu trabalho, e aonde quer que Ele o leve. E você coloca a planta dos seus pés. Você vai se tornar filho e filha do Pai Celestial. Você não vai ser mais órfão. Não vai ser. Você vai ter um Pai chamado Deus de Israel, Abba Pai. Você vai ter o Jesus, nosso amado Jesus. E tu terás o Espírito Santo de Deus contigo, em nome de Jesus. Eu fala o teu nome, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Reconheço que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, e que Ele, na cruz do Calvário, não derramou o seu sangue em vão. Ele derramou para poder atingir toda a humanidade, e Ele me atingiu nesta noite, e Ele levou através do teu sangue os meus pecados conscientes, subconscientes e inconscientes. Levou consigo também minhas enfermidades, minhas doenças, minhas transgressões, minhas iniquidades.
em minhas aflições. Escreve o meu nome. Diz o teu nome, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, no livro da vida. E agora, Senhor, eu não estou mais sozinho, porque eu tenho uma nova família, aleluia, em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Você que fez isso na sua casa, dá um amém aí, em nome de Jesus. Que tem irmãos e irmãs que trabalham na consolidação, que entrarão em contato com você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, porque você agora não está mais à deriva. Não, você não tem só a sua família corpórea, não, você tem uma nova família espiritual, em nome de Jesus. Você não está sozinho, porque quando você tem Jesus, você não está sozinho. Em nome de Jesus, você tem o Espírito Santo, você tem o Pai Celestial que está lá no céu julgando. Nós vimos aqui julgando os confins da terra, julgando o mundo, julgando as pessoas. Assim diz a palavra do Senhor. Amém? Como é dia de vitória e de bênção, Lucas, em nome de Jesus, Ana começou adorando. Nós começamos também adorando esse culto. Amém. Em nome de Jesus. Ana terminou adorando ao Senhor, entregou, recebeu a oferta que foi o seu filho, renunciou, entregou ao sumo sacerdote, mas adorou o Senhor. E assim, nós também, Senhor, já estamos agradecendo as vitórias que Tu fez nessas noites, as vitórias, as bênçãos que o Senhor concedeu a nós, porque toda a honra é Tua, a palavra diz, toda a glória é Sua, todo louvor é Seu. Então, meu irmão, em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor, porque Ele é um Deus de provisão divina, Ele é um Deus de superabundância. Aquela mulher que não tinha, Lucas, filho, era estéril, veio Samuel no mundo, e não só isso, depois ela deu luz mais 6 filhos. Ela teve 7 filhos. 7 é o número da perfeição. 7 é o número que o Senhor nos deu, porque Ele fez o mundo em 6 dias, mas no 7º dia Ele descansou. Então Ele fez em 7 dias. 6 trabalhou, e no último dia Ele descansou. Então descansa no Senhor, deleita nele. Tudo está no controle dele. Tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Tenha uma semana abençoada. Em nome de Deus, eu abençoo a tua vida. Em nome de Jesus. Persevere em nome de Jesus. Mantenha-se firme em nome de Jesus. Senhor, que nós possamos continuar andando e tendo temor a Ti, Senhor. Sim, em nome de Jesus. Nos fortaleça, Senhor, porque o Senhor é a força. Em nome de Jesus, nos dá um espírito de ousadia, nos dá um espírito de valentia. Sim, Senhor, sim. Que o nosso coração seja um coração quebrantado, um coração contrito, para que o Senhor venha conduzir a nossa vida em todos os aspectos, para que a Tua vontade, Pai, Tua vontade, Jesus, Tua vontade, Espírito Santo, recaia sobre nós, e que Tua Shalom se faça presente hoje para tudo sempre. Amém? Em nome de Jesus, porque Angra é do Rei Jesus. Amém. O Brasil é de Jesus. E que o Senhor guarde todos os filhos e filhas até os confins da terra. E outra coisa, que esse coronavírus seja aniquilado, destruído, na autoridade do nome de Jesus. E que o Senhor é Jeová Rafá. E que todas as estatísticas que os homens tentam dar sejam derribadas, caem por terra, em nome de Jesus. Porque o Senhor é que dá o ponto final. Amém? Amém. Shalom. Deus abençoe.